Ultra Jaraguá Sky, onde eu errei e onde eu acertei. E o que eu aprendi com isso? Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência na minha primeira ultramaratona de montanha, que foi a Jaraguá Sky com 52 km e 3.500 de altimetria. Então, se você quer saber como é que foi a minha experiência, fica por aí nesse vídeo que eu vou contar para vocês. Vamos lá! E depois de uma semana de descanso e reflexão sobre a prova, pensei bastante aí, né? Erros, acertos e tal. Reflexões, né? Que eu gosto de fazer sobre a prova. Eu vim fazer esse último vídeo aí da série, né? Rumo a Ultra Jaraguá Sky. Enfim, completamos essa bagaça depois de... Cara, muito treino, velho. Muito treino. Quem me acompanha aí, tanto nos vídeos no YouTube como no Instagram, sabe que não foi fácil essa jornada aí até Jaraguá Sky. E agora, com a cabeça fria, depois de bastante reflexão, eu vim fazer esse último vídeo falando sobre os erros e acertos, né? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro erro. A questão da hidratação. Eu tinha planejado certinho quanto eu ia usar, né? A cada quantos minutos eu ia colocar carboidrato para dentro e eletrólitos e comer, o que eu ia comer nos postos de abastecimento. E no final não deu nada certo disso, cara. Nada. Quase nada, vamos dizer assim, né? Eu consegui me hidratar, porém na quantidade que eu queria, não. Então, como eu falei já no post lá do Instagram, lá no quilômetro 15 eu já comecei a sentir cãibra. Claro que não necessariamente tem a ver só com a hidratação, né? É o esforço muscular ali muito grande, né? Então tem tudo isso, são vários fatores que contribuem para a cãibra, né? Não só a questão da hidratação. Mas na primeira hora, na segunda hora foi tudo certo, cara. Meu, vim tomando certinho, no tempo certo, a cada 15, 20 minutos tava tomando eletrólitos e a quantidade de carbo que eu me dispus a tomar. Depois, cara, comecei a me perder um pouquinho, sabe? Tava muito concentrado no trajeto, pensando no trajeto, assim, tal, no meu ritmo, e às vezes eu acabei esquecendo. É uma coisa que eu falei no outro vídeo, até vou colocar o link na descrição depois. Deu 15 minutos, eu queria tomar, falei, não, mas aqui tá uma subida muito difícil, eu tava com o bastão, não queria pegar no bolso, deixei passar. Aí nisso, a subida difícil, que era pra ser os seus 5 minutos a mais, pra chegar a uma parte mais plana, passou 10, 15, aí já era hora de tomar o outro gel, eu tava tomando só um, ou que seja o mel, a balinha de goma. Então nisso foi acumulando, né, os momentos que eu não tava usando da forma certa. Então esse foi um erro que quase me fez quebrar, cara, porque assim, teve momentos assim que faltou energia, assim, sabe? Deu uma baixa bonita, assim, sabe? E mesmo tu usando na hora ali, para dar aquela levantada, não é a mesma coisa. A hora que o teu corpo sente que baixou demais a energia, cara, para te voltar ao ritmo que tu tava, ao nível de intensidade que tu tava, primeiro que é muito difícil de voltar, e outra que demora às vezes um pouquinho, sabe? Por mais que você use carboidrato de fácil absorção, mesmo assim é difícil. Então, cara, o que eu aprendi com isso? Não negligencie a hidratação, cara. Faça conforme a estratégia que você se propôs a fazer antes da corrida. Eu queria ter feito isso, acabei não fazendo. Falei várias vezes no treino, como eu já falei em outros vídeos, e falei nessa corrida também. Por sorte, cara, não sei, acho que, sei lá, foi o tanto de treino que eu consegui criar um pouquinho de casca para conseguir completar essa prova aí. Então, esse foi um erro que eu fiz, cara, que falo pra você, cara, treine bastante, treine com o que você vai usar na prova, não fique treinando com alguma coisa nos treinos, colocando gel, chega na prova você usa outra coisa. Não, usa a quantidade e o que você vai usar na prova nos treinos, para você não errar, teu corpo não estranhar aquilo durante a corrida. Então esse foi o primeiro erro. E dentro desse primeiro erro da hidratação, cara, tinha 13 PAs, cara, ponto de abastecimento na prova. Eu acho que 10 eram completos, cara, com balinha de goma, amendoim, paçoca, batata chips, isotônico, refrigerante, água com gás, água normal, tudo gelado, tudo perfeito, cara. E às vezes ainda a gente não toma. O que aconteceu comigo? Em vários momentos no ponto de abastecimento,
em vez de eu ter comido mais, em alguns momentos, principalmente nos momentos mais fadigados, onde às vezes até não estava tão enjoado de gel, porque eu usei pouco gel, na verdade, mas cara, deveria ter comido mais, sabe? Poderia ter rendido um pouco melhor. Não tô falando assim, de questão de tempo, sabe? Mas não me sentindo, às vezes, em alguns momentos da prova, tão sem energia, sabe? Sem... A cabeça queria ir às vezes e o corpo não dava, então eu tinha que ficar limitado naquilo ali. E com certeza era por causa da hidratação. Ou seja, quando tem os PAs, cara, coma. Coma mesmo. Tá mais em prova longa. Eu tô falando de prova longa que nem essa do 52, cara. Eu poderia ter comido mais. Eu pegava só uma... Pegava umas mãozadas assim, mas era pouco ainda. Por tanto de energia que a gente coloca numa prova dessa, cara, foi muito pouco. Olhando os números depois do Strava ali, eu vi a questão de calorias. É claro que não é 100% certo isso aí, né? Mas dá pra ter uma noção. Cara, deu 4.800 calorias, cara, que eu pedi nesse dia. E com certeza eu não repus nem metade disso durante a prova, né? E nem depois. Então, cara, vai bastante comida e tal. Então, esse foi um erro que eu cometi que vamos melhorar para a próxima, né? Mas fica a dica aí. Segundo erro, não foi necessariamente um erro da prova toda, tá? Mas foi uma coisa que eu, depois de pensar bastante na prova, no pós-prova, eu acho que mais no começo, nos primeiros 15, 20 quilômetros, vamos dizer assim, ou até um pouco antes, né? Foi a questão do ritmo. No começo, eu pensei, cara, vou fazer o meu ritmo. Eu já tava com isso na cabeça. Porém, o cara acaba se empolgando um pouquinho, sabe, durante a prova. Tu vê o pelotão ali na frente, às vezes tu quer chegar, coisas assim. E também eu levei muito como referência, porque a gente treinou nessa parte do começo da prova. Os primeiros 15 km a gente conhecia bem, os primeiros 20, quer dizer. Então eu sabia, tinha referência de tempo mais ou menos. Então eu fui levando isso em consideração. Se chegar até lá, eu tenho chance de chegar até o outro ponto em tanto tempo. E daí se eu fizer toda essa parte, essa volta aqui em tanto tempo, pode ser que eu faça tanto tempo até o final da prova, se eu conseguir manter. Eu tinha isso como referência. Porém, foi um ritmo no começo um pouquinho mais intenso do que deveria ter sido. Deveria ter sido um pouco mais devagar, porque talvez eu não iria travar tão cedo. Ia ter tido tanta cãibra e algumas partes a perna travava que eu tinha que parar assim, sabe? Então eu acho que o ritmo foi um pouquinho além do que meu corpo está acostumado numa prova, sabe? Então eu acho que esse foi um erro que poderia ter custado muito mais caro, poderia talvez nem ter completado a prova. No fim fui teimoso e fui até o final. Mas ali, cara, eu acho que eu já escutei de várias pessoas, cara, a prova começa depois dos 20 km. Quem conhece? Meu treinador falou pra mim, cara, vai de boa no começo, depois da metade, manda bala. Aí eu quis acelerar um pouquinho e isso me custou. Eu consegui remanejar o ritmo, baixei a intensidade também depois da metade da prova, ok. Mas, cara, poderia ter quebrado feio, entendeu? Então, o que eu aprendi com isso? Cara, faça o teu ritmo, pense no teu ritmo antes da prova, visualize isso, faça a tua estratégia e siga esse ritmo até o final, cara. Claro que em algum momento talvez tu tenha que improvisar, né, durante a prova. Tem várias coisas que podem acontecer, vários fatores. Porém, cara, se tiver tudo dentro do planejado, siga aquele ritmo. Não tente ou baixar demais ou aumentar demais, entendeu? Porque geralmente o que tu faz no treino é o que tu vai fazer na corrida, entende? Então não tente passar muito além disso, do limite, porque senão a conta vem lá na frente, né? No meu caso, quase deu isso, então, cara, complicado. Então, o que eu aprendi com isso? Segue teu ritmo, cara, e vai até o final. Esqueça os outros, sabe? Tu vê os outros na frente e tu quer chegar neles. Porém, às vezes aquele cara tá se matando, ou ele tá de boa, não sabe, às vezes tá se guardando. Não importa. O que importa é o teu ritmo, cara. Se preocupe com o teu ritmo, mais ninguém, cara. Então, no começo eu acabei pecando nisso. Depois, cara, não que eu não estivesse fazendo meu ritmo, eu tava, só que eu queria aumentar, eu queria ir mais rápido assim, entendeu? Porque eu vi que meu tempo tava indo legal, eu pensei, não, vou manter aqui que tá bom, só que tava alto demais, né? Eu tava replicando o que tava no treino, mas naquele momento foi errado. Depois eu consegui
baixar o ritmo e foi melhor. O maior ensinamento que eu posso tirar dessa prova, da minha experiência, é fazer o seu próprio ritmo numa ultramaratona, principalmente, né? A não ser que você seja um cara de elite que esteja brigando lá por posições lá na frente, daí a história é outra. Mas nós aqui, cara, ó, faz o teu e tá tudo certo. E faz bem feito. Pronto. Então eu acho que é isso aí, sobre o ritmo. Outra coisa, terceiro erro que me fez falta e às vezes eu senti que eu tinha que fazer e eu não fazia. A questão de se refrescar, meu amigo. A gente passou por vários riachinhos desse aqui, os próprios pontos de abastecimento tinha um tanque com água e gelo, cara. Alguns eu fiz isso, mas não foram em todos, entendeu? E cara, nesse dia, nessa prova, tava muito quente. Deu um dia de sol que nem tá hoje, pior que hoje, na verdade. Pior modo de falar, né? Tava bem quente. Em alguns momentos me falaram depois que estava 35, 36 graus de temperatura na parte da tarde. Foi a parte mais dolorosa para mim. Então, vários momentos estava muito quente, só pegando na lomba, cara. Tanto é, em questão de números, para vocês terem uma ideia, largou, ou pelo menos estavam inscritos 145 pessoas no 52 km. Só 63 completaram a prova, para vocês terem uma ideia. Claro que só são vários fatores que fizeram as pessoas desistirem, né? Ponto de corte, um monte de coisa. Mas esse foi um erro que eu cometi também, porque eu me refresquei em alguns pontos de abastecimento, mas não peguei nenhuma dessas cachoeirinhas, porque eu achei que era perda de tempo. E tava muito quente, cara. Então, em vários momentos eu poderia ter feito isso e acabei não fazendo. Então, num dia quente como tava, assim, cara, não perca a chance de jogar uma água na nuca, lava o rosto, lava a cabeça, lava o corpo todo, entendeu? Para dar uma resfriada. Isso parece que meio que reseta o teu corpo e até a tua mente, cara, porque tu vê, pô, ok, revigorei, tô novo. É que nem tomar um banho gelado, cara, tu acorda na hora, não tem escapatória, entendeu? Então, esse foi um erro que eu cometi. E o que eu aprendi com isso? Cara, não deixe passar um riachinho ou um ponto de abastecimento que tem água gelada para te jogar no teu corpo, um gelo. Teve uma hora que tinha gelo, eu joguei dentro da minha camisa e ela ficou ali um tempinho. Cara, aquilo ali foi muito bom. Foi muito bom. Isso eu fiz lá no quilômetro 38. Foi ótimo. Quem dera tivesse feito isso nos outros pontos, entendesse? Teria resfriado mais, teria sofrido menos, vamos dizer assim. Então, não negligencie também quando estiver muito calor, né? Quando tá frio não tem porquê. Mas quando tá muito calor, cara, refresque seu corpo, cara. Essa é a dica que eu dou da experiência que eu tive nessa prova aí. Quando tá muito quente, não deixe de refrescar teu corpo. Outro erro que eu acho que eu cometi, que foi a questão da meia e do tênis. Eu treinei com esse tênis, treinei com essa meia durante os treinos. Pensei, não, vou fazer com esse equipamento a prova. Porém, eu acho que eu deveria ter testado outras meias, sabe? Essa meia aqui é uma meia boa, é para isso, é com poliamida, elastano e tal, não tem algodão. Na teoria não é para sovar no pé, não é para dar calo, né? E é para dissipar um pouco o suor. Só que, cara, no meu caso, não aconteceu isso. Ficou fazendo aquela fricção, sabe? No peito do pé ali. E tava tão dolorido que eu pensei, cara, eu vou ter que parar, velho, pra ver isso aqui. Só que eu não queria parar, né? Então eu fui continuando e depois a dor, ela ficou ali, mas eu pensei, deixa, agora vai embora. E esse eu acho que foi um erro meu. Eu deveria ter parado e visto o que tinha, sabe? Porque, porra, poderia ter detonado o pé todo, né? E detonou um pouco assim, mas não foi nada demais, não foi tão extremo como eu achei que tava, de tanta dor que eu tinha, né? Mas eu acho que esse é um erro que eu já vi muita gente cometer, e eu acabei cometendo, não ter parado, ter feito um curativo para ter rendido um pouquinho melhor, com menos dor, sabe? Então, o que eu aprendi com isso é que teste outros tipos de equipamento, ainda mais para uma prova dessa, que é tão longa, tantas horas de esforço, tem que testar mais de um tipo. Eu acabei testando só essa meia, porque é a que eu tinha, eu não queria comprar outra, né? Então, deveria ter testado mais. Então, acho que tem que testar aqui, testar ali, ver qual que se adequa melhor ao teu corpo. Porque às vezes
O que é bom para aquele não é bom para você. Então, eu levo esse ensinamento aí para a próxima prova, né? Ainda mais uma ultra dessa. Então, aprendi isso aí. Tem que testar mais. E quando tá machucando demais, para, faz o curativo e segue. Agora vamos lá. Não teve só erro também, né? Teve acerto. Falando da prova, né? É claro que tem que ter todo aquele preparo anterior, que é a questão do foco. Você definir o seu objetivo, focar naquilo ali, seguindo aquele ali, independente do que. Isso aí eu já fiz muito antes. Mas agora falando necessariamente da prova, que foi a questão do estudo do percurso, cara. Tava disponível no site do Jaraguá Sky todo o percurso ali com altimetria, todo o mapinha bonitinho com os gráficos, quanto tinha de subida, de descida, tudo. Altimetria acumulada, o que tinha de trilha, tudo escrito por extenso, cara. E eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas foram lá no site, ou imprimiram, ou ficaram lendo aquilo ali mais e mais vezes para meio que memorizar essas partes da prova na cabeça, para quando chegar na prova não ter tanta surpresa. O que eu fiz? Eu imprimi todo o gráfico, imprimi essa parte escrita e li de cabo a rabo aquilo ali, cara. De novo, a gente tem a vantagem da gente morar em Jaraguá, treinei em várias partes, inclusive essa aqui é uma parte que passou o Jaraguá Sky. E a gente tinha essa vantagem. Mas isso também não é desculpa para quem não tem isso, a vantagem de vir treinar onde pode treinar. Quando é em outra cidade, eu vou lá e treino no lugar da prova. Pelo menos eu tento, em alguns, quando não é tão longe. Então esse é uma forma de você estudar o percurso, cara. E ali eu li bastante. Ah, aqui tem isso de subida, aqui tem essa trilha, tem essa descida. Então isso tu vai mapeando na tua cabeça, cara, certinho, onde tem isso, tem aquilo, tu vai memorizando e tu vai montando aquele quebra-cabeça, cara. Ah, aqui eu posso forçar, aqui não, aqui eu tenho que me poupar, aqui o ponto de abastecimento, aqui eu vou comer isso, vou comer aquilo. Tudo, cara. Tudo isso, engloba tudo isso, fazer uma preparação para a prova. Não é simplesmente tá correndo só, ah, vou correr a prova e pum. Chega lá, não sabe nem o que tem direito na prova. Tem gente que vai totalmente cru numa prova, cara, sem estudar absolutamente nada. Então, eu acho que esse foi um acerto bacana que eu fiz, cara. E que eu acho que tem muita gente que acaba não fazendo. Ó, coisa da Jaraguá Sky aqui, ó. Bem aqui a gente entrava, né? Tem uma faixa ali, entrava aqui pro mato e subia lá para a direção mole. Vou guardar esse lixo aqui. E muita gente acaba não fazendo e tem tudo na mão, cara. Então, eu sabia quantos quilômetros tinha lá de baixo até aqui nessa entrada, eu sabia certinho. Aqui eu já subi várias vezes, eu também sabia onde eu podia me poupar, onde eu podia forçar, onde eu tinha que andar, correr. São todas coisas que a gente tem que levar em consideração quando você quer fazer uma prova. Ah, tu não quer tanta performance e tal. Pô, mas mesmo assim, cara, mesmo assim você tem que observar. Porque assim você sabe, quanto falta para acabar a subida, porque às vezes tu tá morto, tu pode dar aquele gásinho a mais para chegar no ponto de abastecimento. Aconteceu comigo várias vezes nessa prova. Falei, não, aqui eu vou dar um gás até chegar no ponto de abastecimento, ali eu descanso, me refresco e como. Por quê? Porque eu sabia que em tal quilômetro eu teria aquele ponto de abastecimento. Para vocês terem uma noção, isso não é nada demais, eu imagino que tem gente que faça isso também. Eu sabia quilômetro por quilômetro que tinha ponto de abastecimento e eu sabia quais eram os completos e quais só tinham água, cara. Eu sei ainda hoje, eu guardei isso na minha cabeça. O que eu fazia? Eu olhava todo dia, eu botava no papel, ó, quilômetro 7 tem um ponto, quilômetro 13.2 tem outro, 18, 20, assim foi. Então eu sabia certinho onde tinha os pontos de abastecimento para eu chegar lá com botar minha água, pegar o que tinha que pegar e seguir, cara. Então eu acho que esse estudo de percurso faz você performar melhor também. Não é só, de novo, não é só questão, só quero pegar pódio, quero fazer um melhor tempo. Não é só isso. É você fazer isso ali com segurança, cara, com saúde, saber curtir um pouco mais a prova, sabe? Não chegar totalmente cru. Cara, se tu quer ir para uma prova totalmente cru sem conhecer nada, tá tudo certo. Quer fazer, faz, não tem problema. Mas tem gente que acaba reclamando, eu tinha tanta subida, eu não sabia que ia ter tanto, porque não estudou o percurso, entendeu? Então isso eu acho que foi um belo de um acerto que eu tive nessa prova aí. E isso também já vem de experiência de outras provas que eu já fiz, vem lá do mountain bike, né? Então lá, cara, quantas vezes era em pista, eu ia na pista e andava um monte de volta para decorar todas as partes. Nas provas de corrida aí, que eu corri pouquíssimas, tento ir antes no lugar, ou treino mais parecido possível com o trajeto que eu vou correr, para eu acostumar meu corpo àquele esforço, cara. Eu acho que não tem muito segredo, entendeu? É só que as pessoas não querem fazer às vezes. Então esse eu acho que foi um belo acerto.
E claro, quando você faz a leitura de percurso antes, você estuda esse percurso antes, quando chega na prova, nem sempre é como você imaginava, principalmente para quem não conhece. Então o que tu tem que fazer nesse momento? O que eu tenho que fazer? O que eu fiz nesse momento, né? Tu tem que fazer aquela leitura de percurso ali, na hora, atualizada, real, instantânea, entendeu? Ah, que nem aqui, por exemplo, ó, tem essa subida ali. Eu olhando aqui, do jeito que eu estava, com 28 km nas pernas, não é uma subida que eu fiz correndo nesse dia. Nos treinos eu fazia, mas na prova eu fiz andando essa parte ali, ó. Eu vim correndo até aqui assim, na parte plana, e ali eu andei. As pessoas às vezes ficam andando assim, ó, com a cabeça baixa a prova toda, e quando chega, pum, uma parede. Aí veio correndo até ali, tá sem perna, não consegue fazer a transição para andar, ou seja, correr, não sei. Então isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ver, ó, observa lá na frente. Então esse também foi um acerto que eu tive nessa prova. Isso também vem do mountain bike, de você olhar lá na frente a próxima curva, direita, esquerda, pulo, descida, subida, para você já se antecipar ao movimento do teu corpo, cara, né? Então isso também eu acho que foi um belo de um acerto que eu tive, foi, vamos dizer, cirúrgico assim, né? Essa leitura de percurso instantânea ali do momento. E isso também veio das referências dos treinos, sabe? Muitas das partes a gente conhecia da prova, né? Porque a gente treinou em várias partes da prova, onde podia. Não era propriedade particular, né? E então eu já sabia o esforço que tinha que fazer, eu sabia o quanto eu sofreria para fazer aquilo ali, né? Quanto tempo demandava para fazer, então isso já foi tendo referência para a questão do tempo da prova, né? Então isso me ajudou bastante a eu ter referência de quanto tempo mais ou menos eu faria a prova se eu aguentasse até o final a mesma intensidade, né? E acabou dando certo, eu tinha previsto um tanto e foi bem menos, né? Depois eu vou falar dos tempos. Então acho que também é uma coisa que tu tem que levar em consideração na hora que você tá fazendo a prova, sabe? Observar lá na frente, cara. Já começar a pensar, eu tô no quilômetro 10, eu lembro que no quilômetro 12 tem uma descida. Então aqui eu vou segurar para não detonar muito meus quadríceps. É só um exemplo, é isso, cara. Não tem muito segredo não. Tem que praticar, né? Isso a gente tá praticando bastante. Outro ponto que eu acho importante, que eu acertei também, foi a questão da estratégia da prova, cara. Eu fui montando a estratégia durante meus treinos, né? Pensei, não, aqui eu sou um pouco melhor, aqui eu rendo melhor, aqui eu não sou melhor, aqui eu tenho que poupar energia. Fui montando tudo isso aí, com o estudo do percurso junto, né? Sabendo onde é os pontos de abastecimento, então fui montando toda a estratégia de prova, com hidratação, ritmo, tudo antes. E eu acho que foi bem assertiva. Como eu falei antes, no começo eu acabei acelerando um pouco demais. Quando eu vi que estava meio acelerado demais o negócio, começou até a puxar cãibra, falei, não, ok, vamos baixar um pouquinho e vamos seguir assim até o final. Cara, foi o que eu fiz e deu muito certo nesse dia. Como eu falei no post lá, eu botei uma caixa de pergunta lá no Instagram, o pessoal perguntou um monte de coisa. Eu falei, cara, me perguntaram, como é que tu se fez para se preparar mentalmente um dia antes da prova? Na verdade, eu montei toda a estratégia antes, cara. Uma semana e meia antes eu bati o martelo, é isso que eu vou fazer. Por que que eu fiz isso? Que funcionou muito bem pra mim, tá? Tô falando da minha experiência, cara. Porque eu cheguei um dia antes, 2 dias antes, eu não tava ansioso. Eu tava tranquilo, ou seja, eu dormi muito bem. E a gente sabe como é importante uma noite de sono boa na semana da prova e principalmente um dia antes. E cara, eu fui dormir tranquilo, não fiquei pensando na prova, o que que eu vou fazer e tal. Eu já tinha tudo isso na minha cabeça, cara. Eu escrevi isso, entendeu? Eu deixei escrito. Eu memorizei tão bem isso, mentalizei tão bem isso várias e várias vezes que estava automático. Então eu sabia certinho o que eu tinha que fazer no dia da prova. E quando deu um negócio errado, eu já sabia como improvisar, porque eu também já tinha pensado nisso, cara. Então isso eu acho que foi um acerto muito bacana que eu consegui fazer nessa prova, cara. Então, sei lá, eu acho que eu posso dar essa dica aí, com a minha experiência que eu tive nessa prova. Estude o percurso, mentalize a sua estratégia bem antes, cara, sabe? Bata o martelo dias antes, não um dia antes da prova. Senão tu vai ficar ansioso, tu não vai dormir bem, teu rendimento não vai ser a mesma coisa, entendeu? Durante a prova, isso eu tenho certeza, cara. Então, faça a sua estratégia antes e siga, cara, a tua estratégia até o final. Obviamente, como eu já falei, às vezes rola de você ter que fazer algum improviso, tal, mas já tenha isso em mente que pode ser, e se eu quebrar, o que vai acontecer? O que eu tenho que fazer? Entendeu? Se faltar isso, se quebrar aquilo,
sei. Você tem que ter isso essa carta na manga para saber o que fazer. Eu tô olhando aqui na cama para ver se eu não vejo o cachorro, né? Que antes ele veio correndo atrás de mim. Para você saber o que tem que fazer. Pra não chegar você ficar nervoso, meu pau, acabou minha prova. Eu vi muita gente quebrar assim, teve um probleminha aqui, acabou minha prova. Era desculpa que a pessoa precisava para parar, para desistir. Então aí que entra o mental, que eu vou falar depois também. O que eu aprendi com isso também? Que você se conhecendo suas características, fica mais fácil de você montar a sua estratégia. E seja fiel a ela, sabe? Você sendo fiel a ela, cara, muito provavelmente vai dar certo. Vai ser muito difícil de não dar certo. Então, essa é uma coisa que eu aprendi, que não é sempre que eu sigo essa questão da estratégia. Tem várias corridas que eu já fui e vou fazer isso, e eu faço totalmente outra coisa, entendeu? Essa foi uma das únicas, vamos lá, que eu fiz de corrida de a pé assim, que eu segui praticamente 100% da estratégia que eu queria fazer, cara, que era seguir basicamente o ritmo que eu queria, o de ninguém, o meu ritmo, e isso que importava mais. Então deu muito certo, cara. Outro acerto também que eu acho que foi bacana nessa prova foi a questão de saber gerenciar bem o esforço, poupar energia onde precisava e fazer um pouco mais de força onde eu rendo melhor, vamos dizer assim, porque todos, cara, seja o atleta que for, de elite, topzera ou amador, tem seu ponto fraco, tem seu ponto forte. Vai de você se conhecer, cara, vai de você saber as suas características. Então, durante os treinos eu fui vendo quais são as minhas, porque eu ainda sou um bebezinho nesse negócio de corrida, então eu tô me conhecendo ainda, vamos dizer assim. Mas eu já sei um pouco assim, bastantinho até, onde eu vou um pouquinho melhor, onde eu vou um pouco pior. Então eu pensei, cara, essa parte aqui são boas para a minha característica. Essa parte aqui eu tenho que baixar minha intensidade, senão vai dar problema. Então eu levei muito isso em consideração do começo ao fim da prova, cara. Então na primeira parte, ali onde tinha trilha, principalmente lá no complexo dos Três Picos ali, para quem fez a prova e conhece, é trilha fechada e é bem devagar. Eu adoro esse tipo de trilha, eu rendo bem nessas partes, sabe? Eu consigo distribuir bem o esforço no corpo e para mim não é uma coisa muito difícil de fazer, sabe? Eu gosto de estar andando na trilha, eu consigo render bem. Ali foi um lugar que eu rendi legal e eu não fiz lá muita força. Nas outras partes, subida muito íngreme, cara, eu tenho que andar, eu sou um cara de 80 quilos, eu não tenho potência para andar que nem um cara de 60 quilos numa subida íngreme. Eu andava, fazia meu power hike ali, na boa, e tudo certo. Descida muito íngreme também, para não machucar muito as pernas, os quadríceps, e ficar sem perna para correr no plano depois, eu desci devagarinho, do jeito que eu conseguia, porque eu também não sei descer bem, entendeu? Nessas partes, eu ainda me machuco muito, vamos dizer. Então vai de cada um, né? Conhecer as suas características. Então eu acho que esse foi também um acerto bem bacana que eu consegui ter, saber gerenciar o esforço. Para isso vem o autoconhecimento, você saber onde você rende melhor e onde você rende pior. E dentro desse assunto também da questão de poupar energia, gerenciar o esforço, é realmente poupar energia, cara. Porque assim, é uma prova de 53 quilômetros, cara. Assim, o primeiro fez em 6 horas e meia. Então, cara, é longa para todo mundo, até os elites, cara, todo mundo sofre. Então tem que saber poupar. Se você acha que tu vai completar a prova na mesma intensidade que você tem no começo, do começo ao fim, como se fosse uma prova de 10 km, de 1 hora, 2 horas, não vai, cara. Ninguém faz isso, nem os atletas top. Então, entenda isso, entenda que a prova, uma ultra, eu tô começando a entender essa coisa, né, depois da prova, tô falando da minha experiência aqui. Cara, é uma prova que tu tem que saber poupar energia, cara. Tu tem que saber poupar energia. Foi o que eu aprendi nessa prova, sabe? Mais importante. Faz força onde você é um pouquinho melhor, onde você é pior, poupa energia. Pra chegar até o final bem. Pô, eu cheguei da prova, depois de 8 horas eu cheguei correndo, cara, nessa prova. É um grande feito, sabe? Não é todo mundo que chega correndo ali no final, cara. Então pra mim é um grande feito, ainda mais sendo a minha primeira ultramaratona. Eu fiquei feliz pra caralho. Consegui chegar correndo os 2 km finais com aquele asfalto infernal ali que não acabava nunca. Quem sabe fez, quem fez aquilo ali sabe, cara. Meu, pra mim pelo menos foi horrível. Mas eu tava feliz ao mesmo tempo que eu tava correndo, né? E consegui chegar correndo, porque eu tive consegui gerenciar bem o esforço durante a prova. Então eu acho que isso também foi um grande acerto. Vamos lá, agora falando dos equipamentos.
todos os equipamentos que eu levei foram de bastante utilidade. Inclusive esse cara aqui que eu tô usando, óculos escuro, cara. Bem nessa parte aqui, ó, a gente tá mais ou menos com uns 40 km nas pernas. A gente estava, né? Hoje eu tô de boa. E... cara, aqui tava pegando um sol. Tem gente que não gosta de usar óculos. Eu também não gosto muito de usar óculos, mas em lugares abertos assim, ó, muito sol, acaba refletindo, cara, da terra mesmo, né? Do chão assim, cara. Então tu começa a ficar com o olho assim meio, sabe, meio querendo fechar. E isso depois de longas horas de esforço, cara, isso começa a te incomodar, entendeu? Então isso pesa no mental. Então foi uma coisa bem assertiva que eu trouxe. O boné também me ajudou muito por questão do sol, porque aqui tinha muito sol nessa hora, cara. Aqui a gente tava era 1 da tarde, tava muito quente, muito quente. Então foi bem assertivo. O meu colete que eu usei foi bem bacana para levar a Soft Flask. Levei o celular aqui, toda a parte de hidratação tava aqui. Aqui na cintura eu tava com o cinto, eu não tô agora. O cinto de hidratação também que dá para levar os bastões. Outra coisa, cara, os bastões aqui, ó, essa parte aqui, ó, muito íngreme, cara. Meu, bastão direto, usei direto. E então, todos os equipamentos que eu trouxe, cara, assim, ó, acho que não tem nenhum assim que, pô, essa próxima vez eu não vou levar, não. Todos foram de suma importância e me ajudaram muito, cara, a ter a performance que eu tive nessa prova aí. Boné, óculos, aqui, hidratação, todos os bolsos para levar as coisas aqui, os bastões, cara, aquele cinto aqui para colocar os bastões. A hidratação eu levei no cinto também, boa parte, os mel, as balas de banana. Daí eu usava, já botava no bolsinho para não jogar no chão, cara. Ó, tudo que eu coloquei para usar, eu usei. Então isso é uma coisa que também você deve testar antes, cara. Testar nos treinos. Não chegar na prova e testar o bastão, testar o tênis, né? Então testa tudo antes, cara, para você chegar certinho na prova com o que você vai usar. Por isso em alguns treinos, os mais importantes, longos, é importante, eu acho bacana isso. E eu fiz isso porque também foi uma dica do meu treinador. Tudo que a gente for usar na corrida, fazer em algum dos treinos. Toda roupa, boné, todo equipamento, hidratação, que é importantíssima. Tudo igualzinho. Para ver o que dá para melhorar, né? E o que tá bom. Então, eu fiz isso em vários treinos, cara, e tipo, por isso que eu cheguei basicamente com quase tudo certo. Ah, não, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não teve muita procura, enfim, dúvida se vou ou não vou, não. Basicamente foi isso. Então, cara, também é uma coisa que foi bem assertiva nessa minha primeira experiência. E o que eu aprendi com isso? Que planejamento é tudo, cara. Planejamento é tudo. Planeje antes, teste antes e veja o que funciona para você e não para os outros. Como eu falei antes, o que funciona para você às vezes não funciona para os outros. E o que funciona para os outros às vezes não funciona para você. Então, teste. Quanto mais teste você tiver, cara, mais automatizado vai ser para você fazer na hora da prova. Então, foi isso que eu aprendi, né? E venho aprendendo aí nas provas. Então, vamos recapitular rapidinho aqui. Hidratação, cara. Não negligencie, porque isso pode te quebrar. Estude o percurso máximo que você puder, cara. Escolha os equipamentos certos que você vá usar na prova, para você não carregar peso de fardo. Faça seu ritmo. Esquece o ritmo dos outros. Trace a tua estratégia e siga ela até o final. Bom, e por último, cara, para quem tá aí ainda, né? Mental é o que manda. É isso, cara. Eu cheguei nessa conclusão nessa prova. Eu sabia que o mental é importantíssimo, mas, cara, nessa prova realmente eu comprovei isso, eu vivenciei isso, cara. Agora, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui é uma parte de estrada de chão, bem íngreme, e lá pra frente tem um concreto. Essa parte aqui, cara, eu já tava com 40 km mais ou menos nas pernas. Eu já tava esgotado. Nessa subida tava travando minhas pernas, que eu tive que parar assim em alguns momentos, porque não dava. Dali eu falei, cara, tá difícil a coisa. E aí eu comecei a pensar comigo, né? Lembrar dos treinos que eu fiz, toda a dedicação que eu tive, todo o tempo que eu coloquei nos treinos, na preparação para eu chegar nesse dia e chegar aqui e desistir. Eu pensei, não, cara, vamos.
E então eu fui continuando. E assim foi. É uma briga interna que tu tem, cara, do começo ao fim. E quando tu tá esgotado, é muito maior. É um cara, ele vai se tornando um monstro muito maior. Então, nessa hora, o mental faz total diferença. Então, eu acho que ultra, cara, realmente o que manda é o mental. É ter a paciência, não ser afobado, sabe? Chegar nos postos de abastecimento, já tudo louco, daqui a pouco esquece os bastão, esquece um negócio aqui, esqueceu até de pegar água, né? Cara, é paciência. Tanto, né, falando dos treinos, tenha paciência também para progredir aos poucos, mas na prova, cara, tem que ter muita paciência, porque é longo o negócio. E para isso tu tem que ter um controle emocional muito grande. Então são coisas que eu tô aprendendo ainda, sabe? E essa é uma das coisas que eu aprendi nessa prova, cara. Tu tem que ter muita paciência, um controle emocional muito foda e entender que não é só físico, cara. É muito mental. Mental é realmente o que manda. Não tem muito o que falar, cara. Então, quando vinha aquele momento de desistir e tal, cara, sabe que ali tu não chegou nem metade do teu potencial, cara. Tu pode dar muito mais do que aquilo. Então tu tem que botar na tua cabeça, vamos, vai. Então eu fui usando estratégias tipo, cara, eu já falei isso até numa resposta lá do Instagram, mas eu vou falar aqui, nos momentos que tava baixando a energia, a vontade, o cansaço bateu, eu falava, Adriano, aqui e agora, vamos, tem que dar-lhe. Tu tem que falar contigo, você tem que se motivar. Não espere vir motivação de fora, de alguém, vai Adriano. Não, é legal, é um combustível muito massa quando a galera grita teu nome para ir, vai, dá-lhe. É muito legal. Realmente dá um gás a mais. Mas, cara, quem tem que dar essa motivação é basicamente você. Você tem que falar, não, cara, vamos, tem que dar. Tu treinou para isso, porra. Tu tem que bater no peito e falar, não, vamos dar-lhe. Eu consigo essa porra. Eu treinei para isso. É isso. Não tem muito segredo, cara. A briga sempre vai ser interna, bicho. Se tu não fizer, ninguém vai fazer por você, sabe? Então dá-lhe, cara. Faça o seu melhor. Entenda sempre que é aqui, ó. Aqui é que manda. E pra finalizar, curta a jornada, cara. Curta seus treinos. É difícil, é sofrido. Eu sei como é que é, cara. Passei por isso. E vou passar em muitas outras, muitos outros ciclos aí que eu vou fazer pra ultramaratona. Mas curta, bicho. Com seus colegas de treino, curta a natureza, olha só a paisagem que a gente tem, que quem mora aí em qualquer outra cidade aí que não seja Jaraguá também tem paisagens bonitas, também tem lugares legais, cara. Então curta isso, pare numa cachoeira, tome um banho durante o treino, cara. Tu tem que curtir, o processo tem que ser divertido também, tem que ser sofrido, tem a hora de sofrer, tem a hora de se ferrar mesmo, de estar realmente quase vomitando, mas tem o momento da curtição, senão não vale a pena. É sofrido? É pra cacete, cara. Mas, porra, quando tu cruza aquela linha de chegada, meu, me arrepiou, eu chorei, cara, assim, é uma cabeçada de emoção que dá no cara, assim, que tu vai relembrando de tudo que tu passou e aquilo aflorece, né? Então curta a corrida também, a melhor forma que você puder. Eu fazia questão de, passei por várias pessoas de outras distâncias que a gente vai alcançando, né? E cara, eu fazia questão de incentivar, vamos, cara, eu vi uns caras abaixados, força, cara, vamos lá. E as pessoas incentivam tu também, é muito massa isso. Outra, né, velho, que eu sempre falo, porra, a gente tem a oportunidade de estar fazendo isso, cara, a gente tem que se sentir agraciado, agradecido, cara, por ter a saúde de fazer isso, de poder estar subindo montanha aí, adoidado, ver o que a gente consegue ver, cara, paisagens que a gente tem no nosso Brasil aí, gente vindo do Brasil inteiro para correr aqui em Jaraguá Sky. Cara, isso é sensacional, velho. Então, pô, é uma galera que vem, então todo mundo tem que se ajudar. Ser amador, elite, categoria, distâncias, quem faz 5, faz 52, não interessa. Isso é muito legal do esporte, entendeu? Então, eu vivi muito isso nessa prova. Pô, eu realmente me incentivava, passava, às vezes batia a mão no ombro do cara, vamos, cara, dá-lhe, vambora. E a galera te incentivando também, pô, que massa, fazendo 52, tu é foda. É muito legal isso. Foda é quem se desafia a fazer uma prova, cara, independente de distância. Foda é quem sai do sofá, eu já falo isso sempre, pô. Eu tenho que repetir sempre, né, velho? E é isso, foda é quem sai do sofá, cara, é bem isso aí. Eu espero que eu consiga ter ajudado alguém com esses meus erros, meus acertos aí, que possa seguir como dica, talvez, né? Ainda sou um bebezinho negócio de ultra, mas eu quis só passar minha experiência aqui para vocês, cara, e talvez eu acho que eu consiga ajudar alguém com esse compartilhando meus erros e os meus acertos aí. Espero ser um pouco melhor na próxima, e assim vai, e a gente vai evoluindo, né? E eu tento evoluir, passar um pouquinho do conhecimento, né?
um pouquinho do que eu sei. Na verdade, tudo que eu sei eu passo para vocês, mas é quase nada. Mas eu acho que dá para ajudar alguma coisa. E esse é o último vídeo, né, do rumo a Ultra Jaraguá Sky. Então, estamos terminando essa série. Foi bem bacana de fazer. Eu agradeço a quem assistiu os outros vídeos ou está assistindo esse último, não importa, cara. Quem não assistiu, tiver interesse de assistir os outros para saber como me preparei, tá lá no YouTube, no meu canal, dá uma olhadinha ali. Vou deixar o link ali embaixo. Eu espero que tenha agregar alguma coisa na vida das pessoas com esses vídeos que eu fiz e esse último também, cara. E se você curtiu, dá um joinha aí, isso fortalece o canal, compartilha com alguém que vai fazer alguma ultra. Comenta se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo que eu respondo depois também, respondo todas as perguntas, comentários, o que for, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo e outros que eu tenho no meu canal, se inscreva no canal, cara. Se inscreva lá que tem muita coisa legal, muita coisa bacana, coisas que eu acho que agregam as pessoas aí, né? Que é isso que a gente precisa nesse mundo, é agregar as pessoas e não iludir, né? Então, até a próxima aí. Agora eu não posso falar rumo a outra, agora eu tenho que falar é ultra, porra! Caralho! Até a próxima, galera. Não se esquece, movimente-se.